Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à nossa aula de redes e comunicação de dados. E na aula dessa semana, aliás, dessa quinzena, a gente vai falar das inovações da tecnologia wireless. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como a gente trabalha com os hotspots, quando a gente tem os pontos de acesso utilizando o roteador na nossa casa. A gente também vai falar da rede G, né, 3G, 4G, um pouco da 5G, depois a gente vai até comentar um pouquinho desse lance da 5G, e a gente vai ver como isso funciona na prática utilizando a radiofrequência, as redes 3G, 4G, né, e 5G, tá? Não vou fazer isso nessa aula, vou deixar para fazer num outro vídeo, porque é um pouquinho mais longo, para que não tome muito tempo aqui, tá? Que eu vou explicar mais o conteúdo, e depois eu vou fazer uma simulação utilizando o Packet Tracer, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo, para esse vídeo não ficar extenso por conta da simulação ser um pouquinho mais trabalhosa lá, tá? Então, vou deixar que vocês assistam essa semana, na semana que vem eu coloco para vocês aí a simulação no Packet Tracer, beleza? Bom, então indo lá, o que a gente vai ver nessa aula aqui? Como funciona a tecnologia wireless, as principais tecnologias, o roteador 3G, o futuro aí, que na verdade já é o presente, e esse é o ponto que a gente vai falar, que é o 5G, e o carregamento wireless, que é feito aí por meio de conexão sem fio, tá? Como funciona essa tecnologia wireless? Então, ela funciona, primeiro, por uma transmissão que é infravermelha, ou por satélite, ou por radiofrequência. Então, são essas as três formas que pode se dar uma transmissão de dados que não seja utilizando cabos, tá? Então você pode usar infravermelho, que é mais próximo, né, com menos dispositivos conectados e você transmite menos dados. Satélite, que já é algo um pouco mais amplo, mais caro e que transmite mais dados ali, e radiofrequência, que apesar de estar mais distante do que o infravermelho, é mais próximo que o satélite e assim pode, em algumas situações, ser mais confiável até do que o satélite, porque o satélite a gente sabe que vai depender muito também das condições, dos intempéries climáticos que a gente tem por aí, coisa que a radiofrequência também tem, mas não tanto, tá? O Access Point é aquele equipamento que faz o ponto de acesso, que fornece a frequência, a radiofrequência para os dispositivos se conectarem a essa rede, tá? Popularmente chamado de roteador, tá? A gente chama popularmente de roteador aquele equipamento que a gente tem em casa, que transmite toda a radiofrequência para os dispositivos que estão ali, tá? Existem aqui três tipos de tecnologia que vão justamente trabalhar com as diferentes radiofrequências, com as diferentes formas, aliás, de se transmitir dados sem cabo, que é a WLAN, que utiliza computadores, notebooks e tablets, que geralmente trabalham, operam mais com a radiofrequência. Tudo bem que eles também têm a radiação infravermelha, mas é mais com a radiofrequência mesmo. O WPAN, que é curta distância com Bluetooth e infravermelho, tá? Então o Bluetooth ele entra nessa jogada aí, ele também opera com radiofrequência, é um pouco diferente do roteador, dos outros dispositivos, mas ele também opera assim. O infravermelho era mais antigamente quando você tinha aqueles dispositivos que você colocava, os celulares antigos, você pareava os celulares colocando um de frente com o outro e você conseguia transmitir dados. O infravermelho também ainda são os nossos controles remotos que a gente utiliza, por exemplo, para a televisão. Diferentemente, por exemplo, de um controle de videogame que a gente já utiliza Bluetooth, tá? Os videogames eles já trabalham com Bluetooth, que é um pouquinho mais específico aí, até por conta da precisão dos movimentos, tá? E o W1, que é a telefonia celular aí que a gente vai ver, que são os casos do G, tá? O Wi-Fi ele trabalha com radiofrequência, então radiofrequência é aquela radiofrequência que a gente fala de rádio, sim, aquela radiofrequência que são ondas que são transmitidas pelo ar, que a gente não enxerga, mas que estamos aí o tempo inteiro em contato com elas. Então a gente tem um ponto que fornece essa radiofrequência e os dispositivos que se conectam como rádio. Você tem uma antena de rádio que transmite o sinal e os dispositivos que operam naquela mesma frequência conseguem buscar essas informações e decodificar essas informações
dentro dos computadores, pegando os dados que foram enviados, tá? A gente tem ali o roteador, que é o hotspot, exatamente esse que decodifica, e ele opera nas frequências de 2.4 GHz até 5 GHz ali. Ele vai utilizar o protocolo 802.11 e vai ter alguns tipos aí, indo de A, B, G e N. Isso é o tipo dos roteadores. Muito provavelmente você já viu isso quando você adquiriu, que hoje não é tão comum você comprar um roteador, porque geralmente as operadoras de internet elas fornecem esses roteadores para a gente, tá? Então não há necessidade de você comprar, a menos que você queira fazer rebater o sinal ou fazer implementar isso em um determinado ambiente corporativo ou na nossa escola, por exemplo, que é um caso, tá? Temos o Bluetooth, que ele também opera, só que numa radiofrequência baixa, que é de 2.4 GHz. Ele vai funcionar em distâncias curtas e vai consumir pouca energia. Por isso que é interessante utilizar, por exemplo, isso para fone de ouvido, controle de videogame, porque ele vai consumir pouca energia e você vai conseguir utilizar com um tempo um pouquinho maior ali, dependendo do dispositivo e das funcionalidades empregadas ali que você tem, tá? Ele vai utilizar a rede chamada Piconet, tá? Que vai somente dispor de 8 dispositivos. Gente, pode ser que essa informação já não seja verdade, pode ser que a gente tenha dispositivos que operam com mais, que o Bluetooth que opere com mais dispositivos aí. Então isso daí é até interessante. Isso daí se atualiza com uma frequência, com uma velocidade muito rápida, então essas informações elas acabam ficando obsoletas bem rápido. O iMax é uma evolução do Wi-Fi, tá? Que ele vai operar com a velocidade de 70 Mbps aí, tá? Com alcance de até 50 km, o que é bastante coisa, e ele opera de 2 até 66 GHz. Foi pensado mais por conta dessas áreas metropolitanas que a gente tem, tá? Então, para cidades, isso é muito comum em cidades, por exemplo, como Nova York, que fornece internet gratuita em alguns locais, tá? Então, por exemplo, se você vai para aquela parte de negócios que você tem lá em Wall Street, toda Wall Street é coberta por um Wi-Fi que é gratuito, quem andar por Wall Street consegue se conectar, tá? Então isso é bem bacana, tá bom? As principais tecnologias wireless, então a gente tem o 3G, que foi a primeira rede celular que tinha esse grande tráfego de dados. Antigamente, o TDMA e o CDMA, eles não tinham como propósito a transmissão de dados, mas sim só transmissão de voz. Então o 3G ele já tinha um foco, apesar de não ser totalmente, mas ele já tinha um pouco de foco na transmissão de dados aí, tá? Ele permite a transmissão de 384 kbps aí por segundo. E o 4G a gente já tem com a tecnologia LTE, baseado nas tecnologias WCDMA e GSM, então ele vai pegar aquele GSM, que foi uma coisa que a TIM, quando chegou no Brasil, ela pesou muito em cima, ela fez muita propaganda que ela usava GSM e não CDMA somente, então foi bem a primeira linha de propaganda da TIM, quando ela chegou por volta lá de, se eu não me engano, 2003, 2002, 2003, foi mais ou menos essa linha de propaganda que a TIM utilizou bastante aqui no Brasil, dizendo que era GSM. E muita gente até criticava, isso daí não vai funcionar muito bem. E hoje a gente tem essas antenas GSM com muito mais frequência do que outras antenas também. Então, a transmissão de dados é muito maior do que de voz, e aí as transferências vão de 20 MHz, de 300 megabits por segundo de downstream, para você baixar, e 75 para subir, e uma latência, lembrando que a latência é a velocidade com que uma informação sai de um ponto e chega a outro, então de 30 milissegundos ali, tá? O roteador 3G, ele funciona da mesma forma que um roteador normal, mas ao invés dele transmitir as informações através da rede normal, ele vai transmitir os dados através do 3G, tá? E é muito útil para quem não tem a rede cabeada aí, logicamente, como a gente já sabe. Vantagens aí,
mobilidade, cobertura quase total, desvantagem o custo, a gente sabe que quando a gente está trabalhando com a rede G, ela ainda é muito cara no nosso país, tá lá fora não tanto, mas é muito caro, e a intermitência, ou seja, a gente ainda não tem uma rede G que seja tão bacana de trabalhar e que a gente não tenha tantos problemas de queda de sinal ou de perda de dados aí. Inclusive o lance dos pacotes de dados são coisas que ainda são o calcanhar de Aquiles aí da rede G, tá? A tecnologia 5G, gente, essas informações que eu coloquei aqui são informações até antigas. Eu pensei em alterar, eu falei, quer saber? Eu vou colocar até como uma proposta de atividade para a gente buscar informações um pouco mais recentes. Então, é a nova geração, que na verdade não é nova, é mais ou menos recente, deve ser comercializada a partir de 2020, esse ano. Na verdade, a gente já tem a comercialização disso já há mais tempo, tá? Prevê-se que a velocidade de transmissão seja de 20 GB. Não sei se chegou a se confirmar isso, acredito que lá fora, sim, no nosso país, não sei como está operando, como se prevê operar, e o teste foi feito em 2018 na Coreia do Sul, nas Olimpíadas de Inverno. Funcionou super bem, mas a gente sabe que a realidade da Coreia do Sul é bem diferente da nossa realidade em termos de tecnologia, tá? E as outras especificações eram para ser definidas nos anos seguintes ali, nos meses seguintes ali. E aqui entrando num outro ponto, que é o carregamento wireless, que é o carregamento, né, falando de bateria, de energia, ele consegue carregar baterias entre 60% e 70%, tá? Ele, lógico que ele opera de uma forma um pouco mais lenta, e uma vantagem é que ele é compatível com vários dispositivos e você não precisa de plugs. E a desvantagem é que ele ainda é muito caro, tá? Mas você pode fazer esse carregamento de energia via wireless. Um negócio que, se você for pensar, uma coisa meio de outro mundo, né? Um tempo atrás, jamais a gente imaginaria algo desse tipo, mas que já acontece. A atividade que eu coloquei aí, justamente, são 3 perguntas que demandam um pouco mais de discussão, mais do que até buscar dados, informações, e a gente tem aqui. Comparar os roteadores Wi-Fi das classes A e G, isso é legal para a gente poder ver as especificações técnicas e aprender um pouco a observá-las. Apresentar as vantagens que a rede G trará à rede móvel no Brasil, tá? Então, quais são as vantagens? Uma desvantagem clara que eu já vou colocar aqui, provavelmente é o valor, ainda mais agora com o dólar no valor que a gente tem. E de acordo com o material apresentado e as pesquisas feitas, você acredita que a rede móvel, que são os Gs, podem vir a substituir a rede cabeada? Justifique a sua resposta. É interessante porque a gente pode pensar, será que em algum momento a gente pode deixar de ter cabos e passar a ter só uma rede que é uma rede sem cabeamento, que nos facilitaria em termos de transmissão de dados, até mesmo de problemas físicos que são ocasionados por quebra de cabos, por fibras óticas e tudo mais. Será? Isso, então, essa pergunta aqui é uma pergunta que, com base naquilo que você estudou, o que você acredita? Justifique a sua resposta. De repente você acredita que não, impossível. Eu acho que o meio físico ele vai continuar existindo. Não vejo uma situação em que a rede 3G, 4G e 5G venha a substituir a rede cabeada. Beleza, gente? Então ficamos por aqui hoje. Semana que vem vamos ter aí a nossa simulação, tá? Estudem o material e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo utilizando o e-mail institucional, mandando uma mensagem, tá? Deixando algum recado lá no Google Classroom. Beleza, gente? Obrigadão, um abraço e tchau, tchau.